Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, cá estamos. Perceba como é que você chega nesse momento. Vai ocupando seu espaço. Muito bom. Muito bom. Muito bom encontrá-los. Alguns estou reencontrando, que estivemos juntos há pouco no ITK Comenta. Muito bom. Nesses nossos dias aqui, dessa nossa reflexão, nós temos falado um pouco sobre o nosso processo de tomada de decisão. Internamente, como é que isso atua dentro de nós. Nós falamos já que as decisões elas nos acompanham durante toda a nossa vida, é impossível escapar delas, porque não decidir também é uma decisão. Nós falamos também que as decisões elas nos levam para um movimento de separação, de cisão. Escolha um caminho, abra mão do outro. Com consequências maiores ou menores, né? Depende do tamanho de cada decisão. E esse momento de cisão muitas vezes nos conecta com o prejuízo, com a perda daquilo que nós escolhemos, né? Muitas vezes isso mobiliza em nós o medo de não tomar a melhor decisão, medo de nos arrependermos. Ontem o nosso convite foi que a gente pudesse olhar para o medo no movimento de tomada de decisão, não como um inimigo, mas como um aliado que nos ajuda a sermos mais prudentes, a refletirmos mais. E se você perdeu algum ou alguns desses nossos dias, eles estão ou estarão em algum momento salvos lá no YouTube do ITK. Você pode assistir quando fizer mais sentido para você, certo? Muito bom. Um outro ponto que eu gostaria de refletir hoje, nesse nosso movimento da tomada de decisão, seria um segundo recurso. Então, o primeiro é não brigar com o medo, dar ao medo um bom lugar. Ontem nós falamos bastante sobre isso. O segundo recurso, o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é que talvez a gente possa desistir de tomar a decisão perfeita. Ou seja, o nome desse recurso é desista de tomar a decisão perfeita. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu percebo que um dos grandes empecilhos, né, um dos grandes pontos que dificultam a tomada da decisão é a nossa busca pela construção da decisão perfeita. Que só pelo fato de ser perfeita é uma grande ilusão. E por que é que na busca da decisão perfeita nós nos paralisamos? Porque para que uma decisão fosse perfeita, ela precisaria trazer apenas ganhos. E por isso que esse movimento é inalcançável. Isso nos coloca num lugar de grande sofrimento.
Eu percebo ao longo dos anos quantas são as pessoas, isso nos inclui, então quantas vezes nós também procuramos um relacionamento perfeito, um trabalho perfeito, uma faculdade perfeita, uma casa perfeita, uma cidade perfeita, um país perfeito, um amigo perfeito. Esse é um movimento disfuncional. Na busca por construir essa decisão perfeita, a gente gasta tempo, gasta energia. Invariavelmente a gente se frustra. A gente leva muito tempo construindo essa decisão que é perfeita e de repente quando a gente toma, o que é que a gente percebe? Que ela não é perfeita. Tem seus prejuízos, tem o seu ônus, tem o seu preço. Quando nós percebemos isso, o que é que acontece conosco? Nós nos frustramos. Não sei se vocês já passaram por isso, mas isso acontece com muita frequência nas relações. Quando a gente conhece alguém e está vivendo, por exemplo, o momento da paixão, é muito comum que a gente imagine ou tenha tendência a imaginar que aquela pessoa é perfeita. Nós temos um pouco disso no nosso momento ou no nosso movimento de paixão. A gente fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Não briga, tudo que aquela pessoa fala te agrada, ela falando parece música no seu ouvido. Nada do que ela faz te incomoda. A pessoa, quando você está apaixonado, a pessoa pode deixar a toalha molhada em cima da cama. Tudo certo. Então nós temos uma tendência a achar que isso é perfeito, isso permanece, né? Exato. Depois a gente percebe que não era tão perfeito assim. E aí quando nós entramos nesse lugar, nós nos frustramos profundamente. E aí a gente acha que, como diz o ditado, né, a gente trocou, gato por lebre. Né? Compramos uma coisa, recebemos outra, escolhemos uma coisa, recebemos outra. Mas na verdade o outro segue sendo quem ele é. Aquilo já existia dentro do outro. O nosso convite é abrirmos mão da decisão perfeita não é um movimento de negligência. Entende? Não é para dizer que a gente tem que aceitar qualquer coisa numa decisão, que qualquer decisão tá boa. Não é sobre isso. Mas é poder tomar uma boa decisão. Não uma decisão perfeita, mas uma boa decisão. O que é importante para mim nesta relação? Olha, nessa relação é importante para mim isto. Né? O que é inaceitável para mim? Isso aqui para mim é inaceitável, isso aqui não dá. Pronto. Compus alguns desses pontos que são importantes e também aquilo que é inaceitável para mim e decido. Tomo uma boa decisão. As boas decisões, elas são muito mais possíveis. São muito mais frequentes. Numa boa decisão eu tenho muitos pontos que me atendem. E talvez eu tenha alguns pontos que não me atendem, mas é uma boa decisão. Uma boa decisão é uma decisão possível. Uma decisão perfeita é uma decisão impossível.
Não sei se vocês já passaram por isso também. Muitas vezes quando a gente está negociando algo com alguém, que seja uma tratativa comercial ou uma negociação qualquer, o que acontece quando cada uma das partes fica procurando construir um negócio perfeito para si, né? Então, numa negociação, cada um fica preocupado com aquilo que é perfeito para você. Olha, para mim tem que ser isso. E o outro fica pensando isso. Nós invariavelmente não chegamos a algum lugar que seja um lugar saudável. Não sai nada, porque cada um puxa para um lado. Então, ou não sai nada, ou alguém sai profundamente prejudicado, porque foi tudo feito do jeito que o outro queria. Quando a gente busca construir um bom acordo, uma boa negociação, eu tenho pontos positivos, você também. Eu tenho ganhos, você também. E talvez eu tenha algumas frustrações e prejuízos, e você também. Senão, mais uma vez, nós paralisamos. Uma boa decisão é uma decisão possível. Então, uma troca. Né? Desistimos de tomar a melhor de todas as decisões. Escolhemos tomar uma boa decisão. Isso nos alivia profundamente. Certo? Então, nosso recurso de ontem. Não brigue com o medo. O segundo recurso, desista de tomar a decisão perfeita e tome uma boa decisão. Eu tenho uma história de um cliente que teve um resultado muito, muito bom nos vestibulares que ele prestou. E certa vez ele encontrou-se num dilema que era ou ele fazia determinada faculdade, né, próximo da família, era uma boa faculdade, era uma faculdade próxima da família, mas era uma faculdade que talvez não concedesse a ele um networking, uma linha, né, uma rede de contatos e de acessos tão bons ou promissores ou interessantes ou importantes como uma outra faculdade que tinha esse movimento dessa rede, desse networking. Mas era uma faculdade que era longe de casa, longe da família. Por muito tempo, o que ele tentou construir foi uma decisão perfeita. Qual seria a decisão perfeita? Uma faculdade que fosse boa, para ele, né, no contexto dele. Uma faculdade que fosse boa, uma faculdade que fosse perto da família, e uma faculdade que pudesse conceder o networking, né, os contatos, a rede de acesso Mas não tem. Né? Nesse caso não tinha, não era possível. Quando é que as coisas progrediram? Quando ele abriu mão de tomar uma decisão perfeita e dizer, algum dos dois movimentos eu vou ter que fazer e alguma frustração eu vou ter que dar conta. Percebam que não existe, numa situação como essa, uma melhor decisão ou a decisão mais acertada. As duas decisões podem ser boas decisões, desde que eu as tome de um bom lugar.
Se eu tomo de um lugar com a consciência de que são boas escolhas, qualquer uma das duas, mas que tem o seu preço, tem o seu ônus, eu posso seguir satisfeito com qualquer uma das duas. Agora, se eu vou em busca daquele movimento que é perfeito, que atenda completamente às minhas expectativas, eu tenho uma frustração, porque aí eu fico e aí me frustro, porque não tem as relações. Ou eu vou e me frustro, porque estou longe da minha família. Esses são os modelos perfeitos. Uma boa decisão ao invés da decisão perfeita. Não sei se isso faz sentido para vocês. Mas a consciência do preço das decisões, a consciência do custo que isso tem para nós, nos ajuda a construção de um movimento que é mais satisfatório e mais centrado. Certo? Muito bom. Amanhã nós vamos para o nosso próximo passo, próximo recurso. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os 2 pés no chão ou cruza as pernas. Na posição de lótus, relaxe as mãos sobre as coxas. Se for confortável para você, feche os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar pelo nariz, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma pausa, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Expiramos pelo nariz, contando mentalmente. 4, 3, 2, 1. E fazemos uma pausa, contando mentalmente. 4, 3, 2, 1. Em seguida, nós reiniciamos essa mesma sequência. Se as pausas forem desconfortáveis, faça uma contagem mais rápida, que elas ficam mais curtas. Ou se mesmo assim forem desconfortáveis, não faça as pausas. Faça só a inspiração e a expiração sem pausas. O objetivo da meditação não é criar um estado de sofrimento, pelo contrário. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. E observe o seu estado interno nesse momento. Perceba como você se sente agora. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os pés. Mexa os pés, as pernas. Mexa as mãos, os braços, os ombros. Mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo. Quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Muito bom encontrá-los como sempre. Um bom descanso. E nos vemos amanhã. Até amanhã.